E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos falar hoje sobre o efeito do equilíbrio químico, o princípio Le Chatelier. Então vamos lá, vamos fazer uma revisão bacana sobre equilíbrio químico e entender exatamente como funciona o princípio Le Chatelier. Já adiantando, não esqueça de se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo e deixe seus comentários aí, ajuda o canal a crescer, beleza? Vambora! Vamos lá! Então vamos ao seguinte, princípio Le Chatelier, essa figura não sou eu, hein? Vamos lá, tem uma equação química que está em equilíbrio, como que eu percebo isso? Vou perceber aqui uma dupla seta. Ah, sim, então quer dizer que a reação direta, ela vai formar, então, o reagente forma produto, produto forma reagente. Quem que é reagente? Aqui tem antes a seta, então o reagente vai estar formando, então, o produto e, por sua vez, o produto vai formar reagente. O que significa esse equilíbrio químico? Significa que a velocidade da reação dos reagentes formando produto e dos produtos formando reagentes são iguais. Então, toda vez que eu tiver V1 igual a V2, eu tenho um equilíbrio químico. Então, se a gente fosse fazer uma análise num gráfico, olhando velocidade em função do tempo, exatamente a velocidade 1, ela vai caindo, né, à medida que vai se processando a reação. Então, eu escrevi aqui que esse aqui é V1. E a V2, começando do zero, né, no início a reação não existe, né, então começa do zero. A V2 começa a aumentar até que chega um momento que as velocidades ficarem iguais. Ah, beleza. Então, quando V1 ficar igual a V2, então temos o tempo correspondente ao tempo do equilíbrio. Beleza. E a concentração, como que fica? Bom, vamos lá. Então, vamos fazer um gráfico, então, de concentração, fazer esse colchetes aqui indicando concentração, vou colocar aqui mol por litro como unidade e vão colocar tempo também. Lembrando que os reagentes começam em quantidades maiores e caem ao longo da reação. Então, o gás nitrogênio vai cair, beleza. O gás hidrogênio vai cair 3 vezes mais, né? Porque a gente tem uma estequiometria aqui, tem um 3 aqui, enquanto aqui não tem nada, significa que tem 1. E o gás amônia, ele vai ter que ser formado, ele começa do zero, vai ser formado. Beleza, chutei aqui os valores, mais para cima, mais para baixo. Beleza, amônia NH3, show. Então, meu gráfico mais ou menos tem esse perfil. Em que momento ficou constante? Meu gráfico aqui não ficou muito bonito, podemos até voltar para ficar bem bonitinho, né? Vamos fazer para ficar bem constante. Aqui, ó. Então, amônia, perfeito. Então, mais ou menos aqui, meu desenho não fica muito bonito nunca, né? Aqui seria mais ou menos o tempo do equilíbrio, porque as concentrações ficaram constantes. Beleza, então temos um equilíbrio químico formado, temos a dupla seta, velocidade igual, concentração constante. Mas o que a gente pode entender do equilíbrio químico? Bom, toda vez que você tiver uma equação de equilíbrio químico, o professor vai perguntar assim para vocês, expresse a expressão do equilíbrio químico. O que é isso? É exatamente escrever um K, que é constante equilíbrio. Eu quero saber quanto que eu tenho de produto em relação ao reagente. Então, a gente escreve produto dividido sobre o reagente. Ah, legal. Posso colocar qualquer um dos termos? Cuidado, você pode colocar gás, pode colocar líquido, não pode colocar sólido. Então, sólido não entra no equilíbrio. Sólido não, sólido não entra e nem solvente, tá? Quem que é o solvente? É geralmente quem está líquido, tá certo? E seja o composto majoritário. Então, no caso, geralmente a água. Então, a água líquida não vai entrar como solvente. Bom, como que é a expressão do constante equilíbrio aqui? Então, no nosso caso, o produto nosso é amônia. Então, vamos colocar aqui NH3. Vamos colocar nossos reagentes, que é o gás nitrogênio, vezes, não preciso colocar vezes, mas é vezes, tá? Então, é um produto aqui, ó, tá sendo multiplicado, não é mais, é vezes, gás hidrogênio. Então, amônia dividido por nitrogênio vezes gás hidrogênio, que são os reagentes. Esse 2 aqui da amônia vai fazer com que ele fique ao quadrado aqui. Ah, tá, aqui não tem nada, então significa que tem 1. Aqui tem um 3, então vamos colocar elevado ao cubo. Ah, legal. Então, a gente tem agora uma expressão, né, da constante de equilíbrio, ok. E o que a gente pode interpretar disso? Quanto maior for o valor de K, quer dizer que vai ter mais produtos e menos reagentes. Ah, é verdade. Então, quer dizer que a minha reação está mais avançada para o sentido de produtos. E se o K for pequeno? Se o K for pequeno, quer dizer que eu tenho pouco produto e eu tenho o que? Mais reagente. Ou seja, a minha reação está mais deslocada para os reagentes. Ou seja, a reação não está formando tantos produtos. Beleza. Uma vez que eu conheço esse K é uma constante, e constante é aquele bacana, aquele jargão, né? Ele não varia.
Então, se ele não varia, ele fica constante. Aí tem um princípio muito interessante, que é o princípio Le Chatelier. Ó, até a foto tá aqui, ó lá. O princípio de Le Chatelier. O que é o princípio de Le Chatelier? Toda reação química está em equilíbrio, tende a ficar em equilíbrio. Ah, sim! Então, se essa minha reação está em equilíbrio, o K é constante, então ela tende a ficar em equilíbrio? Sim. Então, o que eu posso fazer para alterar essa minha reação? Bom, se eu aumentar a concentração de gás nitrogênio, que no caso é o nosso reagente, automaticamente a minha reação tem que aumentar a quantidade de produto. No meu caso aqui é amônia. Ah, sim, por quê? Para que o valor de K se mantenha constante. Porque lembra, K é igual produto sobre reagente. Então, se o K não pode alterar o K, então quanto maior o valor de reagente, tem que ter o maior de produto, senão a minha equação, o K vai alterar. Ah, sim. Então eu posso pensar tanto para o gás nitrogênio, posso pensar a mesma coisa para o gás hidrogênio. Ok. E se eu aumentar um deles só? Se eu aumentar um deles, vamos supor que aumente somente o gás nitrogênio, vai formar mais amônia. E eu não aumentei o gás hidrogênio, então necessariamente esse hidrogênio vai reagir com o nitrogênio para a formação da amônia. Então ele diminui. Ah, sim, porque ele está sendo consumido. Isso, verdade. Bom, e se eu fazer o seguinte, eu tirar agora a amônia da minha reação, eu arrancar a amônia da reação, se eu arrancar a amônia da reação, mais nitrogênio com gás hidrogênio tem que reagir entre si para a formação da amônia para suprir a quantidade de amônia que saiu. Então, ou seja, a quantidade de gás nitrogênio e gás hidrogênio também vão diminuir. Ah, então os reagentes afetam o equilíbrio químico, a quantidade deles, a adição, a retirada, sim, afetam. Ok, bacana. Esse já é um índice bem interessante. Outra coisa que a gente também tem que notar é que assim, a pressão está associada a quantidades, né? Então, se a gente olhar aqui, quando não tem nada escrito, significa que tem um mol. Então, aqui eu tenho 1 mol, aqui eu tenho 3 mols, aqui eu tenho 2 mols. Então, aqui eu tenho nos reagentes um total de 4 mols de gases. Ah, sim, que é o 3 aqui com mais um daqui. Legal. E no meu produto somente tem 2 mols. Toda vez que a gente aumentar a pressão, a nossa reação vai deslocar para o menor volume. Então, o aumento da pressão, no caso de gases, tá? Tem que ser só para gases. Se for líquido, isso não vai acontecer nenhuma variação. A minha reação vai deslocar para o menor volume. Ah, tá. E nesse caso, sim, o volume está associado à quantidade de matéria, com mol, tá? Porque se a gente pensar na equaçãozinha lá, PV igual a nRT, então, se a gente pensar assim que o V passa dividindo aqui o N, então temos que pressão é igual a N sobre V, RT. N sobre V nada mais é do que concentração. RT é uma constante, né? O R é uma constante, a temperatura é constante quando a gente faz a reação. Então, a pressão, ela de uma certa maneira é proporcional à concentração. Show! Então, olha só, se eu aumentar a pressão, o que vai acontecer? Vai deslocar minha reação para o menor volume. Nesse caso aqui da produção de amônia, vai deslocar para o sentido de formação de mais amônia. Então, quer dizer que essa reação, né, síntese de amônia, ela é seguida de um aumento muito grande de pressão, tipo 600 atmosferas para fazer essa reação. Por quê? Para deslocar o máximo possível a reação na formação da amônia. Legal. Tem outro índice que a gente também possa usar para deslocamento de equilíbrio? Tem. Vamos lá, um outro índice muito interessante é esse ΔH aqui. O que significa esse ΔH? Toda vez que a gente tiver um ΔH menor que zero, quer dizer que esse processo aqui é exotérmico. Ah, tá, exotérmico quer dizer que é um processo que libera calor. Sim, libera calor. Então, se ele libera calor desse sentido, o sentido do oposto, né, seria o ΔH maior que zero. Sim, então esse aqui vai ser maior que zero. Então, esse lado aqui vai ser endotérmico, inclusive com o mesmo valor, tá? Então, esse aqui é menos 92,2 kJ para cada mol. Aqui do outro lado vai ser mais 92,2 kJ para cada mol. Ou seja, o processo endotérmico absorve calor. Absorve calor. Bom, se eu aumentar a temperatura, a minha reação vai para o lado que absorve mais calor. Então, se eu aumentar a temperatura, vai voltar para os reagentes. Ah, sim. E no caso, se eu abaixar a temperatura, essa reação vai para o lado que libera mais calor. Opa, interessante. Então, a gente já tem uma ideia aí
como que a gente pode interpretar o K nesse sistema, né? Então, em processos exotérmicos, aumentar a temperatura, o K diminui. Ah, certo. Em processos endotérmicos, quando tu aumenta a temperatura, o valor do K aumenta. Opa, que favorecendo então a formação das reações aí. Bom, então a gente tem essa ideia. Bom, essa é uma ideia da temperatura. O anterior aqui a gente falou da concentração e aqui a gente falou da pressão. Bom, e catalisador, professor? Catalisador, se eu colocar um catalisador, altera o equilíbrio químico? Não. Ele só acelera a reação, como vai acelerar a reação de ambos os lados, né? Do reagente para produto, produto para reagente, nossa reação vai atingir o equilíbrio mais rapidamente. E se a área é contato, superfície de contato, é a mesma coisa, só vai fazer com que a reação seja acelerada para a formação de produtos e vice-versa. Então, os 3 principais fatores que a gente tem aí para pensar na variação do equilíbrio químico seria a pressão, a concentração e a temperatura. Bom, espero que você tenha gostado dessa revisão, é rápida, olha bastante isso aí. Inclusive esse processo industrial aí ganhou um prêmio Nobel, tá certo? Que Haber falou exatamente isso, de aumentar a pressão, tirar a amônia do processo e, no caso aí, diminuir a temperatura, né? Então ele favorecia o máximo possível a formação de amônia. Bom, se você gostou do vídeo, curta o vídeo, manda um comentário aí no vídeo e não esqueça de distribuir para seus colegas. Abraços, até mais, tchau, tchau.